Hoje em dia não custa, né, a questão de você conhecer as lideranças do seu bairro não vai te custar, né? Você se envolver na solução dos problemas não vai custar. Hoje o meu trabalho profissional e o meu trabalho como cidadã, eles se misturam um pouco, né? Então eu estou trabalhando num partido político e dentro do partido eu tenho um projeto que é criar um grande mutirão de voluntários, né, que vão tentar aproximar a sociedade da participação política via projetos que não são necessariamente a pauta do Congresso hoje em dia. Então, por exemplo, como é que você eleva essa questão do capital cívico falando sobre empreendedorismo, você falando sobre a importância de doar sangue, falando sobre a participação das mulheres na política, mas não necessariamente com alguma pauta específica, nada que vai estar na primeira página dos jornais. É realmente uma participação do cidadão. Então esse é o projeto que eu tenho hoje. E dentro desse projeto eu vejo que a comunicação é muito importante, né? Porque você conseguir engajar uma pessoa num projeto voluntário que fala de participação política, você tem que contar uma história, né? Então, aí aqui mistura um pouco o meu trabalho profissional com o meu trabalho como cidadã e voluntária. A primeira ferramenta, isso pode parecer um pouco clichê, mas a primeira ferramenta que a gente está usando são pessoas. Então, a gente tem uma estrutura, está criando uma estrutura hierárquica de voluntários, de treinar pessoas que vão treinar outras pessoas, que vão treinar outras pessoas. Então, várias camadas de voluntários preparados para esse trabalho que a gente quer fazer. Outras ferramentas de comunicação que a gente usa, a gente está tentando engajar muitas pessoas pelo WhatsApp, porque é uma ferramenta onde você consegue trocar muita informação, onde as pessoas se sentem parte de um projeto, né, porque elas falam, dão ideias, e por mais que às vezes as ideias não sejam exatamente que elas deram, não sejam realmente implementadas, eu acho que o fato de você criar um canal de diálogo é importante. Então o WhatsApp é uma ferramenta muito forte. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o e-mail, que aí é uma divulgação mais massificada das ações que a gente está fazendo, dando ideias de como você pode participar, com vídeos explicativos do que a gente acredita que é esse novo modelo de cidadão. Acho que quando a gente fala de engajar pessoas, a gente tem a dificuldade da comunicação, né? E para isso a gente usa essas ferramentas que eu mencionei, o e-mail, o WhatsApp, que são ferramentas mais massivas, mas a gente tem a dificuldade também de juntar as pessoas fisicamente. E para isso, eu falei da importância da gente trabalhar com pessoas como a nossa principal ferramenta. Então, o nosso trabalho é muito em cima dos líderes regionais, e esses líderes regionais têm como papel criar grupos, e que esses grupos se encontrem e que se sintam parte de um movimento de que realmente estão fazendo a mudança, para poder se engajar e chamar mais gente para participar. Então, eu acho que a questão de ter um espaço físico ainda é muito importante hoje em dia, né? Para você criar comunidade, para você conseguir engajar as pessoas. Quando a gente fala de participação política, eu entendo que tem a questão de pessoas que têm necessidades básicas que não são atendidas, e o grande questionamento é como é que eu vou cobrar dessas pessoas uma participação política se ela não tem o básico atendido. E eu acho que é exatamente por isso que ela deveria se preocupar muito com a participação política. Porque hoje em dia não custa, né, a questão de você conhecer as lideranças do seu bairro não vai te custar, né? Você se envolver na solução dos problemas não vai custar. O trabalho voluntário também ajuda a fazer a voz dessa pessoa que não tem as suas necessidades atendidas ser ouvida por outras pessoas, por essa comunidade que está disposta a ajudar. E aí eu posso te dar um exemplo. Eu acabei de sair de uma reunião onde um desses voluntários está criando um projeto no Paraisópolis, onde ele está achando empreendedores locais. Ele sentiu que existe uma necessidade muito grande de empreender e está conectando esses empreendedores que têm uma necessidade de capital muito baixa com alguns investidores. Essas pessoas investem no negócio, os voluntários servem como uma aceleradora do negócio, então ajudam com noções básicas de finanças, de marketing. E aí, 1 ano, 2 anos depois, quando o negócio do empreendedor começa a andar, eles saem da gestão e devolvem o dinheiro para aqueles que investiram, uma vez que aquele empreendedor já está rodando de forma sustentável. Então, isso é um exemplo de alguém que às vezes não tem hoje a voz ouvida pelas pessoas que estão em Brasília, mas que um voluntário conseguiu ir lá, escutar, entender o problema
resolver o problema. Quando a gente fala de comunicação, as pessoas se preocupam muito, com razão, de fazer a mensagem chegar para a pessoa certa na hora certa. Mas acho que tem um passo antes, que é você trabalhar, e quando a gente fala de trabalho voluntário, isso é muito importante, as convicções das pessoas. Você ter valores claros, princípios claros e fazer isso chegar para todo mundo que está nessa hierarquia de pessoas é muito importante. E aí você tem que usar de meios que não são tradicionais. Às vezes a comunicação que a gente fala no trabalho voluntário é uma ligação. Né? Uma ligação para você ouvir a pessoa, para saber se ela está engajada, para saber se ela está trabalhando com os valores corretos, com os princípios corretos. Então, é mais complicado do que só fazer a mensagem chegar na hora certa para a pessoa certa. A gente viu em processos eleitorais, os mais recentes, muito uso de tecnologia para fazer exatamente isso, para fazer a mensagem certa, chegar para a pessoa certa, né? Ou seja, você falar exatamente aquilo que a pessoa quer ouvir. E não só o Brasil, mas muitos países estão em algumas situações onde mais do que você falar o que a pessoa quer ouvir, você tem que falar o que tem que ser dito, né? E isso é um desafio muito grande hoje em dia, né? Porque as pessoas, principalmente nas redes sociais, elas estão ali para ouvir o que elas querem, né? Acaba criando uma bolha. Então é muito difícil você quebrar essa barreira de falar, não, olha, eu sei que isso não é o que você quer ouvir, eu sei que talvez isso não te traga benefícios no curto prazo, mas é isso que a gente precisa para poder crescer como sociedade, para poder crescer como país, para poder realmente chegar no patamar que o Brasil merece estar. E aí que, de novo, entra o papel da comunicação, né? Então, é de uma mudança de você falar o que a pessoa quer ouvir, para você falar o que tem que ser dito de uma maneira que a pessoa entenda e esteja disposta a trabalhar com você por isso. Eu acho que passa pela busca pelo diálogo, principalmente hoje em dia, onde a nossa ferramenta de comunicação pessoal são as redes sociais. E o que a gente vê menos nas redes sociais é a busca pelo diálogo, né? Então você fala uma coisa, a pessoa responde, você não dá resposta e você fala o que você já tinha pensado em falar na sequência, sem considerar o que a pessoa falou. E você não desvirtuar das suas convicções e dos seus valores. Então hoje as pessoas são muito reféns dos likes, reféns do compartilhamento. Então eu não vou falar alguma coisa que vai desagradar o outro, mesmo que esteja de acordo com os meus valores, porque eu não vou ter likes, ou não vou ter compartilhamentos. Eu acho que é uma questão de mudança de mindset.